Acho que todos tiveram seu tempo aí de lazer, descanso, outros trabalharam como se não houvesse feriado, mas o projeto de Deus para nós não pode parar, né? E nós vamos começar hoje uma nova série de estudos, e são histórias independentes, mas de certa forma acabam interligadas pelos seus temas mais amplos, pelo seu pano de fundo, né? Existem alguns temas e expressões que, quando nós usamos, esses temas nos levam a definições diferentes. Por exemplo, falar de ateísmo. Seria muito simples nós resumirmos que aquela pessoa é um ateu porque ela não acredita em Deus. Isso está certo ou está errado? Ok, está certo. Mas se a gente ampliar um pouquinho e for um pouco mais fundo, é ateu por quê? Então, um exemplo de diferença no ateísmo, você pode dizer que alguns são ateus intelectuais, usando um linguajar bem popular, porque estudaram e não encontram significado na experiência religiosa, na experiência com o divino, e depois de muita busca racional, chegaram à conclusão de que Deus não existe. Ou é uma impossibilidade. Outros são ateus porque acreditam que as instituições falham, os homens falham, logo deixam de acreditar em Deus por conta das instituições e das pessoas. Por outro lado, existem ateus que o são porque não veem significado no relacionamento com o divino, ou porque tem preguiça intelectual, porque tem preguiça espiritual, ou porque se decepcionam, ou porque simplesmente seguem a moda do que é legal, porque a sua turma não acredita em Deus. Então, falar de um ateu não é simplesmente uma pessoa que não acredita em Deus. Esse tema ele pode se expandir de várias formas, mas o oposto também é verdade. Quando a gente fala que uma pessoa acredita em Deus, o jeito que eu acredito em Deus e o jeito que você acredita em Deus pode ser totalmente diferente. Eu posso acreditar em Deus, mas crer que Ele é tão grande, que Ele não se importa com as minhas questões diárias. Eu posso acreditar em Deus e crer que Ele está presente em cada decisão diária que eu tomo. Eu posso simplesmente acreditar em Deus porque no imaginário da minha família, Deus é uma pessoa importante. E não acreditar é confrontar tudo aquilo que eu aprendi a vida toda, mesmo que eu não tenha nenhuma reflexão, ou mesmo que eu tenha todas as reflexões possíveis. Então, crer em Deus é mais subjetivo do que nós podemos imaginar. Algumas pessoas creem apenas na representação do que Ele é, mas talvez nunca tenham tido um contato íntimo com Deus para dizer, eu creio com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser. Sendo assim, nosso objetivo é encontrar em 3 histórias, hoje nós vamos estudar uma, em 3 histórias de pessoas que não são protagonistas de primeira ordem nas Escrituras, são conhecidos, mas não são aqueles Abraão, Moisés, Paulo, Pedro. Nós vamos tentar encontrar nessas 3 histórias a atuação de Deus, a manifestação de Deus, a interferência de Deus, o agir, o mover de Deus, para que nós possamos então fazer uma ponte com as nossas histórias. Para a gente tentar então identificar e fazer essa ponte com a história das nossas vidas, para de certa forma confrontarmos as nossas convicções e buscarmos entender que Deus ele está presente na nossa história, Ele se faz presente na nossa vida, Ele nos ama acima de todas as coisas, e Ele espera que nós então caminhemos com Ele, com essa convicção plena, profunda, real, e não simplesmente com uma convicção frágil, superficial. Então eu escolhi um tema que parece estranho, né? Mas
eu vou chamar de histórias de Deus na história. Por que fiz essa troca de palavras? Para a gente entender que desde o início, na minha história e na sua história, nós não somos os protagonistas. Deus, Ele é o protagonista desde antes da criação do mundo. A história que nós percorremos, elas são percorridas nos trilhos de Deus, nos trilhos que Ele conduziu durante a história. E Ele é um Deus tão presente, e a gente usa isso na teologia, chamando Ele de um Deus imanente, porque Ele transcende o tempo, mas Ele age no tempo. Ele está presente na história. Ele não é um Deus distante. E por isso são histórias de Deus na história. A ação, a atuação divina na vida de pessoas comuns. E aí esses 3 tópicos que nós vamos trabalhar, eles estão interligados e vocês vão entendendo com o passar do tempo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir, pode passar, no livro de Esther. Abra lá a sua Bíblia no livro de Esther. É um livro que ele contém algumas peculiaridades. Não sei se todos tiveram a oportunidade de ler o livro de Esther, mas não sei se vocês sabem, mas o maior versículo da Bíblia está no livro de Esther. Acho que é 8:9, né? Duas coisas você não vai encontrar no livro de Esther: referências à adoração, oração, à vida devocional, e nem o nome de Deus. É interessante isso, né? Porque nós esperamos que um livro da Bíblia, ele contenha o nome de Deus, mas o livro de Esther tem essas peculiaridades, e nós vamos entender algumas das razões para que isso ocorra. Vai ser um pouquinho diferente a forma com que nós vamos trabalhar. Então eu vou contando a história para vocês, e quando a Duda for colocando ali os slides, vocês vão vendo algumas referências ao lado da história que eu estou contando. Nós não vamos ler todas as passagens, porque senão faríamos o trabalho que nós devemos fazer em casa, né? Nós devemos fazer a leitura e a devocional em casa. Mas contar a história de Esther sem percorrer quase que todos não todos, mas quase que todos os capítulos, é impossível, porque uma história ela está ligada de maneira que é impossível a gente setorizar, a não ser que fôssemos fazer um estudo de meses a respeito do livro de Esther. Mas, pode passar. Inicialmente, nós vamos entender o contexto histórico do livro, onde está inserido o livro. Tá? Então, não sei se todos sabem, por isso que eu faço algumas revisões, mas quando Deus chama o povo de Israel para se manifestar à humanidade, esse povo ele é dividido em 12 tribos. Israel é o nome dado a Jacó posteriormente, né? Então Jacó tem o seu nome mudado para Israel, e seus 12 filhos, excluindo aqui a Diná, que é a mulher, os 12 filhos formaram 12 tribos. Essas tribos durante a história se dividem em 2 reinos. O reino do norte, que é Israel, cuja capital posteriormente ficou Samaria, mas temos o reino do sul, que é o reino de Judá, por isso nós chamamos os israelitas de judeus, porque durante a história, Israel, que continha 10 das tribos, acabou deixando de existir por causa do cativeiro assírio, e posteriormente esses 2 reinos, as 2 tribos, Judá e parte de Benjamim, eles continuam a existir como a nação de Judá, todos provenientes do mesmo pai, Israel. O que acontece? O cativeiro assírio, ele dissipa o povo de Israel, mistura o povo de Israel, né, dando origem, por exemplo, aos samaritanos. Então, quando você cai no século 7 a.C., aproximadamente, a Síria, que é a maior nação, a maior império do mundo, ela cai subjugada pela Babilônia. E aí é onde nós entramos no contexto histórico. Então, o cativeiro babilônico, você vai encontrar algumas diferenças de início e fim. Alguns começam em 608, outros em 605, mas a minha fonte
prefiro escolher, começa em 607 e vai até 538 aproximadamente, durando cerca de 70 anos. Então o cativeiro babilônico, ele pega o povo de Judá. O povo de Judá, então, é levado cativo gradativamente à Babilônia. É aí que está inserido as histórias de Jeremias, de Daniel e assim por diante. Então, durante esses 70 anos eles ficam cativos, mas em 538 a Babilônia também ela é subjugada por um novo império que cresceu ali na região, que é o Império Medo-Persa. Em 538, os imperadores da Pérsia, Ciro, começa, depois Dário, Xerxes, Artaxerxes, são esses nomes dos grandes imperadores que a Bíblia relata em especial. E aí o que acontece? Ciro, que é o primeiro grande imperador ali do contexto que nos interessa, em 537, apesar de não acreditar em Deus, ele é usado por Deus, e ele é chamado de meu ungido, né? Ciro, ele é o escolhido por Deus para começar a libertar o povo de Judá. Então, em 537, com a liberação de Ciro, uma primeira remessa de judeus, que é a maior parte dos judeus, retorna para Jerusalém para a reconstrução do templo. Isso acontece sob a liderança de Zorobabel em 537 a.C. E é exatamente entre a primeira remessa e a segunda remessa que está inserido ali o livro de Ester, mais ou menos no ano 480 a.C. A segunda remessa volta com Esdras, o escriba, né, da Bíblia, e posteriormente a terceira remessa de judeus retorna. Primeira remessa, reconstrução do templo. Segunda remessa, com Esdras, reconstrução da espiritualidade. E a terceira remessa, com Neemias, reconstrução dos muros de Jerusalém. E é no ano de 480, então, aproximadamente, que está inserido o livro de Ester. Para quem não conhece, Ester está justamente, ela é, entre a primeira e segunda remessa, ela está na Pérsia, sob o império do governador Xerxes, do imperador Xerxes, que para alguns, na linguagem hebraica, é Assuero. Então, em algumas Bíblias você vai encontrar Assuero e em outros Xerxes, dando dois nomes diferentes para a mesma pessoa. Então, em 480, Ester está na Pérsia, e creio que boa parte das pessoas aqui sabe, mas para aqueles que não sabem, atualmente a Pérsia é o Irã. Então, quando a gente olha para o Irã, toda aquela história, os tapetes persas, né? Eles são provenientes dessa cultura que hoje se encontra ali no Irã. Ok? Então esse é o contexto histórico do livro de Ester. Pode passar, Duda. Agora, quando a gente olha para um contexto mais imediato, aquele período mesmo, aquela história de Ester propriamente dita, voltando para lá, nós vamos encontrar então no capítulo 1, verso 1, dos versos 1 a 3, o rei Xerxes, como eu disse para vocês, ou Assuero. Foi no tempo de Xerxes que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã, e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Eles estavam presentes, os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Então, imagine aqui o nosso excelentíssimo, digníssimo ou indigníssimo presidente, Michel Temer, que tem 27 ou 26 estados, mais o Distrito Federal, ou tanto faz. Imagine que todos os governadores daquela região estavam ali no banquete do grande Xerxes. E aí ele começou a beber, e de repente ele faz uma proposta. Ele chama a sua rainha, Vasti, e pede que ela se apresente para os governadores, para os nobres. Agora, a gente não conhece detalhes desta proposta, mas pelo que me parece, ela foi uma das primeiras mulheres a buscar a sua dignidade, né? Não se deixou usar como instrumento na mão do seu excelentíssimo imperador. E quando ela desobedece o marido, resolve não desfilar para os governadores, ele fica irado, ele procura ajuda para saber o que eu faço com essa mulher que me desobedeceu, né? Ele então destitui Vasti como rainha.
Ela não obedeceu, ele então destitui ela da função de rainha. Ele tinha muitas mulheres, ele tinha aquelas que ele quisesse, e não era uma bonitinha que ia tirar ele do sério. Então ele destitui Vasti e começa então o concurso para a nova loira do... o concurso para a nova rainha da Pérsia. E aí chama todo mundo e fala assim, olha, nós vamos fazer um novo concurso para quem vai ser a rainha, e aí vai. E aí isso está narrado lá em capítulo 2, verso 1 a 4. Veja só. Algum tempo depois, quando cessou a indignação do rei Xerxes, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e do que ele tinha decretado contra ela. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse o rei seria rainha em lugar de Vasti. Esse conselho agradou o rei e ele o pôs em execução. Então, como nós vimos, nesse contexto imediato, ele começa um concurso para a nova rainha. O que acontece na história narrada é que surge uma figura que não é persa, mas é o judeu, chamado Mordecai ou Mardoqueu, né? Depende da versão, da transliteração do texto, traduz-se por Mardoqueu ou Mordecai. Eu pus Mordecai ali, mas eu vou usar mais a expressão Mardoqueu. E ele tinha uma sobrinha chamada Hadassa, que era um nome hebreu. Só que na Pérsia ou na Babilônia, há uma dúvida a respeito do nome. Hadassa era chamada de Star, né? Que dá origem ao nome Esther. Então, começa esse concurso, Mordecai pega a sua sobrinha, possivelmente sobrinha, o parente mais próximo, e diz o seguinte, ó, Esther, está tendo um concurso de beleza, e você é a mais linda que eu conheço. Você é a minha sobrinha mais gata. E aí a gente, como judeu, a gente precisa buscar os nossos espaços aqui dentro do Império Persa. Então vai concorrer. Esther, então, participa do concurso, entra na primeira fase, passa para a segunda, e a hora que Mordecai ou Mardoqueu expõe a sua sobrinha, o rei então se derrete. Ele observa Esther e fala o seguinte, é essa aí que eu quero como rainha. Ela entrou, ela venceu o concurso e se tornou a nova rainha da Pérsia. Interessante é que Esther não tinha pai, não tinha mãe, era mulher numa nação machista, ela era uma pessoa que buscava, a única coisa que ela tinha era a sua beleza. Quando a gente olha para as Escrituras, a gente se apega àquele texto, enganosa é a graça e vã a formosura. Mas não está dizendo ali que a gente precisa ficar feio. O texto está dizendo que é o seguinte, que só olhar a beleza é enganoso. E que a formosura, ela é passageira. Logo, não devemos depositar na beleza a nossa expectativa de futuro. Contudo, se arrumar, ser bonito, ser cheiroso, é algo de muito bom gosto. E Esther soube usar a sua beleza naquele contexto. O texto diz que ela era virgem, né? Porque o rei procurou virgens, e então o texto dá esse indício, e ela se tornou rainha da Pérsia. Em determinado momento, Mardoqueu está sentado ali na porta próximo ao palácio, e ele então ouve 2 conspiradores insurgentes. Eles estavam planejando assassinar o rei Xerxes. Ele então, quando descobre aquela insurgência, ele liga para Esther, liga no celular de Esther e fala assim, ó, não é verdade, tá gente? Manda um recado para Esther e diz assim, ó, zap, zap, vão matar o rei. Vão matar o rei, é bom se avisar. Aí ela foi lá, contou para o rei, investigaram, levantaram uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, destituíram os 2 camaradas do conselho e... ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, mataram os 2, né? Mataram os 2, e aí ficou esse crédito, guarda essa informação, ficou esse crédito. Mardoqueu olhou para, Xerxes olhou para Mardoqueu e para Esther e disseram, pô, eles me livraram a minha vida. Só que está tudo bem, parece que está tudo certo. Aí, Duda, vem um novo desafio, um grande desafio.
O capítulo 3 relata que o rei Xerxes tinha esses nobres e governadores ao seu redor. Ele decidiu, então, escolher um desses nobres para se tornar o seu primeiro-ministro. Ele era o imperador, ele tinha o poder. Ele falou assim: eu vou escolher alguém para se tornar meu primeiro-ministro. E ele olhou para um cara chamado Amã, agagita, ou descendente de Agag, que era também descendente dos amalequitas. Então Amã, ele é promovido para governador daquele império. Um dos homens fortes. Um pequeno problema surge. Os judeus descenderam de Israel. Quem era Israel? Jacó. E quem eram os amalequitas? Um dos descendentes do neto de Esaú. Logo, Jacó e Esaú se reconciliaram, mas a família, Edom, os amalequitas, nunca se firmaram no relacionamento. Houve conflitos permanentes entre amalequitas e judeus. O que aconteceu? Amã é elevado à condição de governador e começa a caminhar no meio dos nobres, naquela coisa assim: agora eu sou o homem forte do rei. E todos os nobres se ajoelhavam. A hora que ele passava do lado de Mardoqueu, Mardoqueu ficava em pé e falava assim: eu não ajoelho. E aí causou um rebuliço, né? Mardoqueu, ele se torna alvo de Amã. Amã, então, ele trama matar não só Mardoqueu, mas todos os judeus. Ele vai para junto do rei, ele pergunta para o rei, e fala assim: olha, rei, eu estou achando que a gente vai ter que aniquilar esses judeus. Vamos matar esses caras aí porque eles estão... E ele era o homem forte, o homem de confiança. O rei Xerxes simplesmente faz o seguinte: está aqui meu anel, com o selo real, escreva uma correspondência para todas as satrapias, os governos, dizendo que você vai executar o seu plano, e sela com o meu anel. Você tem a minha autoridade, faça o que você quiser. A hora que essas informações começam a correr, eles lançaram sortes e decidiram a data que isso aconteceria. Daria alguns dias, umas semanas aí. Então Mardoqueu recebe essa informação. De repente, Mardoqueu, ele se torna uma pessoa extremamente angustiada, porque por conta da sua atitude de não se prostrar, todos os judeus iriam morrer. A história durante a Bíblia foi uma história em que Deus conduziu o seu povo. E ele então se entristece, chora, se humilha diante de Deus e recorre a Esther. Mais um zap para Esther. Mas a Esther não respondia. Então ele mandou uma informação para Esther, e Esther começa então a se comunicar com Mardoqueu. E agora que entramos no capítulo 4, eu quero que você deixe lá no capítulo 4, versos 9 a 11. E aí nós vamos entender como que as coisas transcorreram, né? Nós exaltamos Esther como uma grande rainha Esther. Mas olha o que aconteceu no capítulo 4, versos 9 a 11. Diz assim: Atá, que era o porta-voz, retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Pode passar. O que nós vemos nesse primeiro momento é o seguinte: Mardoqueu diz o seguinte: Esther, o negócio ferveu para o nosso lado. Nós somos judeus, o rei não sabia de Esther. Por quê? Desde o início, Mardoqueu instruiu Esther a não contar para o rei que era judia. E aí ele fala assim: o que nós vamos fazer? Eu acho que você tem que interceder junto ao rei. Num primeiro momento, o que nós vemos é uma resistência ao desafio. Esther diz o seguinte: eu não vou, porque se eu me apresentar diante do rei sem que ele me chame, eu vou ser morta. A possibilidade de eu ser salva é só se ele,
por misericórdia, estender o cetro de ouro e falar o seguinte: eu te perdoo desse seu pecado. E ela estava com medo, ela estava receosa. E é engraçado, gente, que assim como Esther, muitos de nós enxergamos nos desafios que surgem diante de nós, primeiro as nossas limitações. Nós enxergamos as dificuldades, as barreiras, as incapacidades, e tudo aquilo que sirva de combustível para declinarmos dos desafios, nós investimos. Resistir ao chamado é mais comum do que nós podemos imaginar. Com Moisés foi assim, com Gideão foi assim, com Esther foi assim, comigo e com você muitas vezes é assim. Fugir de algo que é difícil é uma tendência muito forte nos seres humanos. E quando não fugimos, nós procuramos o caminho mais fácil, talvez por preguiça. Porque desafios envolvem trabalho, envolvem dedicação, envolve sofrimento, sacrifício, talvez por medo. Nós temos medo daquilo que não controlamos. Resistimos ao chamado, resistimos aos desafios, resistimos às situações que se apresentam diante de nós por dúvida também. Nós não sabemos qual vai ser o futuro. Insegurança. Muitas vezes resistimos porque não priorizamos. E por tantos outros fatores. Mas, pode passar, Duda, mas pegando uma palavra de Josué, ele disse o seguinte: escolham hoje a quem querem servir. Irmãos, servir envolve riscos, envolve sair da nossa zona de conforto. Ter Deus em nosso dia a dia se torna mais real quando nós entendemos os desafios e encaramos esses desafios, essas barreiras, com a certeza de que Deus está no controle. Nós precisamos trazer à nossa mente, e talvez esse momento da Reforma Protestante, da celebração dos 5 séculos, das 95 teses pregadas por Lutero, lá no castelo de Wittenberg, seja muito importante para nós relembrarmos o conceito de que Deus não perde o controle da história. Ele não está submisso aos homens, Ele não está sujeito às nossas escolhas, Ele não está submisso como diz uma corrente do teísmo aberto, ele não abre mão da sua soberania, ele não desconhece o futuro, ele conhece. A Bíblia diz que Cristo ele é o alfa e ele é o ômega, ele é o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e todas as coisas culminarão na volta de Cristo. Ele conhece toda a história. Nós temos liberdade naquilo que Deus permite que nós tenhamos liberdade, mas Ele tem controle sobre todas as coisas. Sabe o que isso interfere muitas vezes, irmãos? No nosso desespero. Quem aqui talvez já não sentiu um desespero muito grande, e talvez esteja nesse momento angustiado por uma situação que está diante de você? Eu tenho certeza que todos nós. Eu me lembro de muitos momentos em que eu falei assim: o que eu faço da minha vida agora? E agora, o que eu vou fazer? Então, quando nós nos vemos diante de uma situação difícil, é muito comum que nós tenhamos medo, dúvida, preguiça. Vocês imaginam, por exemplo, para abrir mão de uma carreira, para servir ao Senhor? É muito difícil. Agora, apesar dessa tentativa de Esther se justificar, vem um segundo momento, capítulo 4, versos 12 a 14, um chamado à correção. Olha e essa parte talvez seja a chave para nós entendermos a condução de Deus. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense, Esther, que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Irmãos, mesmo que sejamos medrosos, preguiçosos e que não priorizemos o que é certo, sempre temos a oportunidade de ouvir um chamado de Deus por meio das pessoas, muitas vezes, por meio das Escrituras, por meio de uma canção. De alguma forma,
Deus nos dá uma oportunidade, e Ele fala o seguinte: você tem certeza que é isso que você vai escolher? Olha o que Mardoqueu fala o seguinte: Esther, o teu medo, você está desconsiderando que você também é judia. Se Deus não levantar um livramento por seu intermédio, Ele vai encontrar um caminho para cumprir os planos dele. Olha só, Ele continua soberano, mas Ele está te dando a oportunidade de fazer parte do plano de redenção. Gente, isso é espetacular, sabe por quê? Porque nós não convertemos ninguém, nós não ajudamos ninguém, nós não nos salvamos ninguém, nós não somos fonte de nada. Nós somos um canal onde Deus manifesta o seu poder. Nós somos um instrumento que Deus usa para cumprir os seus propósitos. E isso é aquilo que nós precisamos entender para dizer o seguinte: não há mérito em nós, mas há a possibilidade de sermos usados pelo Altíssimo. Olha o que Mardoqueu está falando para ela. Não foi por isso, talvez, Esther, que você alcançou essa condição de rainha? Deus está no controle, te levou até aí, mesmo não usando o nome de Deus no livro, muito provavelmente pelo contexto em que ele foi escrito ou vivido. Mardoqueu diz a Esther: se você ficar calada, Deus providenciará livramento por outros meios, e você sofrerá as consequências. Pode passar. Pensa nisso. Quantas vezes Deus talvez não esteja querendo que você entenda: quem sabe não foi por isso que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi por isso, pelo seu sofrimento, que eu estou forjando o seu caráter, para você se tornar um homem, uma mulher, um casal, uma filha, um jovem de Deus? Será que não foi por isso que você passou? Será que não é hora de você olhar para o alto e entender o seguinte: Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas, eu confio nos Teus propósitos, e se o Senhor não é o causador do mal, mas se o Senhor permitiu o mal, faça com que eu confie cada vez mais, e que a minha vida seja usada por Ti nas Tuas mãos o tempo todo, para o Teu propósito. Já parou para pensar que talvez a nossa oração, a gente não entende por que aconteceu aquele massacre hoje? 27 pessoas, inclusive uma criancinha de 2 anos, morta pelo atirador. Outras 24 feridas. Talvez seja por isso, por esses incidentes horríveis, que nós vamos lembrar que nós somos cristãos e não somos iguais às outras pessoas. Podemos nos divertir, nos alegrar, comer, beber, casar e nos dar em casamento. Porém, há algo muito maior sendo construído por Deus. E aqueles que fazem parte do plano de Deus precisam entender que mesmo a morte é incapaz de matar a nossa esperança. Mesmo a morte é incapaz de nos tirar a perspectiva. Sabe por quê? Porque nós cremos num plano eterno. Nós cremos num plano melhor. Nós cremos em algo que está além daquilo que nós conseguimos enxergar. Esther vivia, por exemplo, uma vida comum. Ela buscava espaço na sociedade, sustento, sucesso, crescimento. Mas ela vivia uma vida comum em meio a coisas normais, a fazeres normais, e de repente a vida dela toma um novo rumo. Ela tem a oportunidade de ter uma atitude, de permitir-se usar por Deus. O povo judeu seria abatido sem dó nem piedade, na visão dos judeus. Mas Deus tinha um plano para aquelas pessoas. Seria necessário que Esther entendesse essa segunda chance, esse chamado à correção de rota. Lembrem-se daquela passagem onde Jesus diz o seguinte: um homem tinha 2 filhos, e ele disse: vamos trabalhar no campo. Aí o primeiro disse: eu vou, pai. O outro disse: eu não vou não. Aí aquele que disse que eu vou, de repente ele falou assim: eu vou, mas na hora H eu vou dar uma miguezinha e dou uma desculpa depois. E aquele que disse o seguinte: não, eu não vou não. Pensou, entendeu a importância, arrependeu-se da sua atitude e foi. Quem tem mais aprovação da parte de Deus? Aquele que na empolgação se compromete, ou aquele que pela consciência muda de atitude? Irmãos, o Senhor nos dá a oportunidade de fazer o que é certo. Ele nos levanta pessoas para nos ensinar que nós podemos tomar a decisão certa.
E Deus usa a vida de pessoas comuns em seus afazeres diários. Um exemplo disso, quando eu estava estudando, eu tenho esse costume de lembrar das pessoas que fizeram parte da minha vida. Eu lembro dessas pessoas que fizeram parte da minha história. E eu me lembrei da tia Clarice, que todos os cultinhos, ela chegava, ensinava a palavra de Deus para nós. Ela não tinha controle sobre aquelas crianças de 5, 6 anos. O que elas seriam no futuro? Ela não tinha controle. Depois dela, o casal, Marcos e Raquel, que cuidaram de nós, de mim, da Kelly, principalmente, eles, todo cultinho, eu já contei essa história, antes de acabar o cultinho, eles ficavam ajoelhados assim, numa almofadinha lá, e tinha uma fila de crianças. Eles oravam com todas as crianças, todos os cultos. Acho que a Cris se lembra, do Marcos e da Raquel. Todas as crianças. Eles não tinham controle sobre o nosso futuro. Eles simplesmente disseram o seguinte: Senhor, usa a minha vida. E eu tenho certeza que muitas vezes quando nós estamos fazendo um trabalho para o Senhor, nós esperamos um fruto imediato. Porque a gente é assim. A gente só não pode esquecer que as nossas ações, elas fazem parte de um plano eterno, de algo muito maior. Que talvez em algum momento nós vamos ver os frutos. Talvez não. Sabe o que eu vi recentemente? Vocês lembram da nossa irmã Maria Lira? Que foi membro da nossa igreja? Ela estava numa foto no Facebook com a pessoa que fez o apelo que eu entreguei a minha vida ao Senhor. 2 pessoas totalmente distintas. Eu conheci a Lira aqui, conheci o irmão Edson lá na Presbiteriana. A hora que eu olhei aquela foto, eu falei assim: nossa gente, como Deus constrói a história assim, Ele tem tramas pelo mundo afora, usando vida de pessoas. Gente, passei. Deus nunca perde o controle. Ele conduz soberanamente a história do seu povo, mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela a possibilidade de muitos de nós não seguirmos as orientações que nos foram dadas. Exemplo disso, Davi. Davi adulterou, Davi matou, Jonas fugiu, Judas traiu, Pedro agrediu. Por outro lado, a Bíblia nos revela que José foi fiel, que Daniel não se contaminou com os manjares do rei da Babilônia. E Esther, apesar de uma primeira recusa, obedeceu. Eles não foram perfeitos. Eles preferiram o caminho da obediência e descansaram na soberania de Deus. Sabe o que Esther disse? Vamos lá para o capítulo 4. Pode passar, Duda. Ela disse assim, verso 15. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Irmãos, nós precisamos recuperar o sentido da condução soberana de Deus na história. Da dúvida e do medo iniciais, Esther passou a demonstrar coragem e atitude diante dos desafios. Ela não deixou escapar a oportunidade de fazer algo relevante em sua vida, aparentemente normal, de uma pessoa comum. Pode passar, Duda. Assim como Esther, precisamos voltar a crer que Deus abre portas para servirmos e desbrava terrenos hostis diante de nós, simplesmente porque Ele é Deus e conduz soberanamente a história do seu povo. Nós precisamos acreditar que Ele está à nossa frente, no nosso coração. Esther estava numa nação estrangeira, exilada, sem pai, sem mãe, num ambiente de protagonismo masculino e com a sentença de morte decretada, mas Deus mudou a história. Nós precisamos aprender que fazer o que é certo nunca é irrelevante, por mais, irmãos, que fazer o que é certo não traga frutos imediatos. Talvez dar aula para uma criança, 2 crianças, talvez aconselhar um casal, talvez se esforçar pela vida de uma pessoa, talvez isso não tenha relevância aos nossos olhos. Mas se é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos a fazer.
Deus não facilita as coisas, viu, gente? Vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Dificilmente Deus facilita as coisas. Sabe por quê? Porque Ele não nos chamou para descansar num bote em forma de cruz, nos mares do Caribe. Ele nos chamou para carregarmos a nossa cruz. Não de maneira salvífica, porque Cristo já carregou por nós. Mas Ele nos chama para sermos pequenos cristos. É o sentido da palavra cristãos. Seguindo o modelo do Mestre. Ele não facilita, mas Ele está à frente. Ele conhece os mínimos detalhes de cada história. Ele sabe a medida de cada ingrediente que compõe os movimentos ao nosso redor, que contribui para um fim maior que Ele tem planejado. Nós podemos ter liberdade nas coisas individuais, mas nunca temos liberdade no plano de redenção. Ele cumpre o que Ele promete. 1 Crônicas diz, 29, pode passar, de 11 a 12. Palavras de Davi. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltas por cabeça sobre todos. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Irmãos, Mardoqueu enxergou antes de Esther a missão que ela tinha e ajudou a Esther a enxergar aquilo que era necessário para dar continuidade à sua história. E continua a história. Acende aí para mim, Francisco, acho que já está escuro o suficiente. Nós já estamos partindo para a parte final. Esther então foi até o rei. Ele não a matou, ele mostrou compaixão e ainda disse para Esther que faria tudo o que ela pedisse. Ela convidou o rei e o inimigo Amã para 2 banquetes. Após o primeiro banquete, o rei teve um sonho. Lembra aquilo que eu pedi para você guardar? O que eu pedi para você guardar? O crédito. Lembra? Mardoqueu e Esther tinham sido usados por Deus, conduzidos soberanamente para enxergar aquela trama. E aí, de repente, Mardoqueu não conseguia dormir. Acho que ele tinha comido muito à noite, né? Estava cheio assim. Ele não conseguia dormir, ele começou a sonhar. Aquele sonho, aqueles pesadelos. Quem que veio no sonho dele? Mardoqueu. O que nós fizemos para honrar aquele homem que livrou a minha vida? Então, antes do segundo banquete, onde Esther revelaria os planos de Amã, Mardoqueu fala o seguinte: Amã, vem aqui. O que você faria se um homem fizesse isso para você, te ajudasse, libertasse você, te prevenisse da morte, tal, alguma de coisa? A Amã falou o seguinte: vou ser honrado. Eu faria grandes honras, eu colocaria ele para passear pela cidade, ser honrado pelos outros, colocaria um manto, faria isso. E a Amã já estava arrepiado assim, falou: nossa, vou desfilar em procissão pública para todos me verem. Ele falou assim: então é isso mesmo que eu quero fazer, Amã. Chama o judeu Mardoqueu e honra ele diante da cidade, diante do império. E Amã estava tramando para matar Mardoqueu. Ele tinha construído uma forca de 20 metros de altura para enforcar Mardoqueu, para que todos vissem. E nada disso Xerxes sabia. Ele chamou Amã e falou: vai honrar Mardoqueu. Ele voltou irado para casa, revoltado, falou com a mulher, falou: não sei, pelo menos eu fui chamado para o segundo banquete, lá vou comer lá na mesa da rainha, eu e meu amigão Xerxes. Aí chegou na mesa da rainha. O que acontece? Esther revela os planos. E ao revelar os planos, Xerxes se ira profundamente e fala o seguinte: vamos matar esse Amã aí, que ele está totalmente fora do propósito. E sabe onde Amã foi enforcado? Na mesma forca que havia sido construída para Mardoqueu. Queria dizer uma coisa para você, pode passar. Meu objetivo não é celebrar, passa mais uma, a morte de Amã. Meu objetivo é mostrar como Deus atua soberanamente na história. Ele deu o sonho ao rei, ele preservou a Esther, ele preservou o seu povo e depois deu a Esther e Mardoqueu bens e honras. A ideia não é celebrarmos a morte dos inimigos,
mas é entender como Deus consegue conduzir a história soberanamente. E isso tem a ver com a nossa jornada de fé diária. É lógico que não é fácil. É lógico que há um conflito teológico, mas se Deus é soberano, eu não tenho liberdade, irmãos, eu acredito nas duas coisas, elas não são opostas. Eu acredito que Deus é soberano em todas as coisas, Ele não perde o controle, mas ainda assim a Bíblia nos aponta a ideia, dentro de uma teologia bíblica, de que nós podemos dizer sim ou dizer não, no sentido de que os planos de Deus vão ser cumpridos através de nós ou através de outras pessoas. Porque o que Ele planejou, Ele vai cumprir. Mas isso não tem a ver simplesmente com a nossa vida diária. Tem a ver também com a eternidade. No devido tempo, nós seremos honrados. Seremos chamados como filhos amados, de uma vez por todas. Ele interfere no nosso dia a dia e nós precisamos começar a enxergar isso. E aí nós estamos na parte final para refletir e aplicar. O livro de Esther mostra, e por incrível que pareça, essa linda história, ela não é uma história que tem o objetivo de simplesmente ser uma história. O objetivo principal, talvez, do livro, seja mostrar como surgiu a festa de Purim. Uma festa de gratidão, uma festa de celebração pelo Deus soberano. Até hoje, a festa de Purim é celebrada pelos judeus. Para quê? Para relembrar como Deus atuou durante a história na vida de pessoas comuns para cumprir os seus propósitos. Ele está presente nas nossas vidas. Ele quer conduzir a nossa história de maneira soberana para usar cada um de nós instrumentos falhos para o cumprimento de um propósito eterno. Pode passar. Esther estava no local certo, no momento certo, na função certa e não foi por acaso. Deus a conduziu até as portas de sua missão e deu forças para que ela entrasse, para que ela enfrentasse os seus desafios, num dia comum, numa rotina normal, assim como faz com cada um de nós. Preste atenção, em algum momento, nós vamos precisar entender que Deus não nos conduz de maneira aleatória. Ele não está distante lá no céu, sem se importar conosco. Ele está atuando nas nossas vidas, querendo que nós venhamos a entender os seus planos. Ele nos colocará desafios grandes e pequenos, para sermos luz na vida de pessoas desconhecidas e conhecidas, na vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, dos amigos, dos irmãos. Mas precisamos entender que Ele atua de maneira a moldar o nosso caráter, forjar a nossa sabedoria, e nos dar forças para prosseguir. Semana passada, fiz uma pergunta. Eu quero finalizar com mais uma pergunta. Pode passar. Eu perguntei, você tem glorificado a Deus com a sua vida e com as suas atitudes? Hoje eu pergunto, você consegue ver Deus conduzindo soberanamente a sua história? Você consegue entender e se relacionar com Ele nos pequenos detalhes? Mostrar a Ele aquilo que você é e conseguir enxergar as pequenas belezas deste relacionamento com Ele? Você consegue enxergar, contemplar o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco, que disse que não nos abandonaria? Irmãos, nós somos diferentes dos animais, glória a Deus por isso, mas muitas vezes agimos por instintos, por emoções, por desejo de vingança, sem pensar. Nós precisamos usar a nossa mente por completo. Nós precisamos permitir que Ele abra os olhos da nossa alma, para que possamos depender dEle na nossa caminhada, entendendo que servimos a um Deus, que Ele se relaciona e nos conduz. E o último texto, Isaías 45, diz assim, eu sou o Senhor, e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Vamos orar? Eu não sei qual é a sua história e como Deus tem conduzido a sua história, mas eu tenho certeza que Ele quer se manifestar para você.
Ele quer que você enxergue, que você se relacione, porque Ele é um Deus fiel. Pai, nós te louvamos, nós te honramos, te glorificamos com as nossas vidas. Mas também, Senhor, nós pedimos que possamos dar um passo a mais neste relacionamento contigo. Pai, que possamos contemplá-lo na beleza da tua santidade, revelada nas pequenas coisas da nossa jornada. Que possamos entender, Senhor, e contemplá-lo numa refeição singela com os nossos amigos e familiares. Que possamos enxergá-lo numa exortação que muitas vezes não nos traz alegria num primeiro momento, mas que possamos acolher a exortação, a disciplina, a correção e seguir adiante, numa jornada de crescimento ao teu lado. Queremos contemplá-lo nas pequenas coisas, enxergá-lo nos detalhes mínimos e máximos da nossa história. Dá-nos essa consciência de que tu és soberano, que atua soberanamente na nossa história, mas que espera fidelidade dos teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.